Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso programa Em Comunhão. É o programa que nós constantemente oferecemos a você, oferecemos à sua família, à sua comunidade, uma reflexão. E nessa reflexão partilhada que fazemos, nós temos certeza que algo de bom chega até você e você pode, a partir desse programa, continuar se aprofundando cada vez mais no seu conhecimento de Jesus, da igreja, de Nossa Senhora, de tudo aquilo que faz também a nossa pastoral em todo o mundo, em toda a igreja, principalmente em nosso país. E nesse programa, sabe de que a gente vai falar? A gente quer oferecer assim algumas dicas bem práticas para o estudo bíblico, para que eu possa ter a Bíblia em mãos, usar essa Bíblia Sagrada e até mesmo poder partilhar essa Bíblia Sagrada com outras pessoas. Então a gente vai procurar tentar dar algumas dicas práticas para este ano de 2023. Viva o ano de 2023 com a sua Bíblia aberta diante dos olhos e diante do coração. E para ajudar a gente, eu tenho a alegria de convidar, aliás, convidei, estão aqui presentes conosco. Primeiro a Jéssica Vitelbo, catequista infantil da Arquidiocese de Aparecida. Bem-vinda, Jéssica. Obrigada, Padre. Qual que é a sua experiência, minha irmã, em toda essa questão de catequese infantil? Eu sou na catequese, na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, lá em Guaratinguetá, por volta de 7 anos, né? Então, um amigo que hoje está como coordenador também de lá, ele me fez o convite, né? E estamos aí, né? Evangelizando as crianças, né? Certo. O meu primeiro chamado foi por ele, né? Sim. Mas eu me senti porque eu sou mãe, né? Eu sou mãe, tenho 3 filhas hoje, na época eu tinha 2. Então, aquilo que eu fazia, né, conversava, lia, explicava para as minhas filhas, eu estendi para as outras crianças, né? Que bom. Então, hoje eu vi que eu me encontro ainda mais, né? Assim você tem uma maternidade catequética, não é mesmo? Sim, exatamente. Muito bonito, Jéssica. Seja bem-vinda. Obrigada. Né? A gente conta também com a irmã Sandrejânia, das Franciscanas da Ação Pastoral. Da Ação Pastoral, né? Seja bem-vinda, Sandrejânia. Paz e bem, é uma alegria poder estar aqui novamente partilhando a saborosa palavra de Deus. E como assessora, eu estou auxiliando o GBR, que são os grupos bíblicos de reflexão existente na nossa Arquidiocese de Aparecida. Que bom. Vai passar e partilhar um pouco dessa experiência, né? Para que todo mundo tenha também o seu círculo bíblico, né? E passe a ter gosto também por essa palavra de Deus. Isso. E temos a alegria imensa de acolher também Loredana Vidini. Loredana, seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada, Padre. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A minha especialização é o bibliodrama pastoral. Eu sou formadora de bibliodrama. O bibliodrama é um método para encontrar o texto bíblico de uma forma mais experiencial. Então, vou levar esta experiência aqui, mesmo se é uma experiência que se vive com um facilitador que conhece o método, né? Mas tem várias dicas que podem ser muito úteis para assim, aprofundar a Bíblia, entrar no encontro com a Bíblia. Tá bom. Loredana, você é missionária aqui no Brasil há quantos anos? Então, eu cheguei a primeira vez no 2008, então faz já quase 15 anos, né? Sim. Mas não fiquei o tempo todo, fiquei 3 anos, depois voltei para a Itália, depois fiquei outros 3 anos, e a pandemia me levou de novo na Itália, agora voltei em agosto, e agora espero estar aqui, né? Tá bom. Você mora em São Paulo, né? Eu moro em São Paulo, sim. Ah, sim. Então, a Loredana, ela é teóloga, é mestre em filosofia pela Universidade de Trieste, Itália. Que bom, viu? Missionária que nos ajuda tanto, e principalmente nessa área tão importante da catequese bíblica e dessa bibliodrama, que você vai nos dar muitas dicas, se Deus quiser, né? Amém. E a gente começa sempre o programa com um texto bíblico. E eu vou chamar o texto de Isaías, capítulo 25, versículos de 8 a 9. Porque meus pensamentos não são vossos pensamentos, vossos caminhos não são meus caminhos, oráculo de Javé. Porque quanto o céu se eleva sobre a terra, tanto meus caminhos se elevam sobre vossos caminhos, e meus pensamentos sobre vossos pensamentos.
vamos ver o que pode significar esse texto que nos vem de Isaías, quando Deus diz assim: olha, meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, oráculo de Javé. E a gente quer buscar esse caminho de Deus, a gente quer buscar o pensamento de Deus, digamos assim, o projeto que Deus tem para que o ser humano encontre uma estrada que o faça realmente viver na paz, na justiça, na felicidade, na fraternidade. Irmã Sandrejana, como que você comenta esse texto aí? Já começo comentando que esse texto terá sentido para nós se lermos um pouco os versículos que antecedem literalmente esse texto. Então? Procurem Javé enquanto ele se deixa encontrar. Clame por ele enquanto ele está perto. Então, diante desta afirmação, por que você deve procurar Javé? Sim. Enquanto ele se deixa achar. Porque os seus caminhos não estão sendo os caminhos de Javé. Sim. Os seus projetos não estão sendo os projetos que tem Javé como acima de todos os outros valores na sua vida. Sim. Então, é essa dimensão de não perder tempo com o que não é essencial. Ok, irmã, tá bom. Gostaria de comentar, Loredana? Então, essa palavra, para mim, fala muito sobre o que deveria ser o nosso encontro com a palavra. Sim. Porque eu penso que o nosso encontro com a palavra deve ser, antes de tudo, uma vivência. Eu vou sentir como ícone, né, desta vivência o encontro que os discípulos tiveram com Jesus enquanto ia em Emaús. Então, lá, os caminhos dos discípulos não eram o caminho que Jesus mostrou, que era a estrada de Deus. Então, acho que o encontro com a palavra nos mostra sempre os caminhos de Deus. Se esta palavra é viva, se nos aproximamos de Jesus, querendo escutar de verdade a voz dele, ele nos vai dar os caminhos de Deus, que são muito diferentes nos pedir conversão, né? Também física, porque eles voltaram atrás do caminho de Emaús. Então, este versículo me remete a esta experiência. Sim, isso é importante, né? E para você, Jéssica, como que soa esta palavra de Isaías? Eu sempre vivi muito no raso, sabe, padre? Eu participo hoje ainda do grupo de oração, mas eu sentia que faltava algo a mais, né? Então eu sempre busquei rezar, né? Comecei a rezar, pedir para Deus uma nova direção, né? E foi onde eu recebi esse convite. Então, como catequista, eu percebo que eu estava fazendo a minha vontade, né? Sim. Então, eu deixei que Deus me conduzisse, né? E foi onde eu ingressei na catequese, né? Então, eu senti que esse é o meu chamado justamente por isso, né? Eu vi a voz dele, né? E deixei ele conduzir a minha vida, né? Então, hoje é onde eu me encontro, né? Sim. Onde eu me identifico ali na missão, né? Não consigo estar fora mais. Exatamente. E é tão impressionante que quanto mais a gente procura, de alguma forma, passar a palavra de Deus para outra pessoa, a gente aprende muito mais do que passa, Sim. do que pode partilhar. Isso é impressionante, como a palavra de Deus, ela não consegue se esgotar. Eu posso saber de cor e salteado. E, no entanto, cada vez que eu coloco os olhos, cada vez que eu uno a palavra de Deus com a oração, não é mesmo? De repente brota um fruto novo, às vezes inesperado até para a gente. De tal modo que a Bíblia é o único livro que eu tenho certeza nunca vai envelhecer na história de toda a humanidade, não vai envelhecer. Cada vez Deus estará cochichando algo novo ao nosso coração. Mas é importante, nós que ainda não conseguimos encontrar os caminhos de Deus direito, tanto assim que a humanidade continua dispersa em guerra, em sofrimento, em dores, construindo ainda mais sofrimentos, certamente é por isso. Nós não buscamos os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus. Ah, mas como é que eu sei? Bíblia Sagrada. E aqui, está presente. Deus não é mudo, não é incomunicável, ele se comunica o mais que pode. Até mesmo a palavra dele se fez carne para estar bem junto da gente. Então, a importância da Bíblia, eu queria que você sentisse a necessidade da Bíblia no dia a dia da sua vida, para que você encontre os caminhos, os pensamentos de Deus. Aí, a sua vida vai ter uma direção, tudo que você viver vai ter uma significação, né? Mas vamos conversar então. A primeira coisa, Loredana, como é que a gente estuda a Bíblia, Loredana?
Como é que a gente abre esse livro imenso aqui e começa a dizer, não, a Bíblia vai ser o meu caminho? É assim a esmo para ver que inspiração que eu vou ter? Ou a gente é bom ter um certo método, uma certa forma de buscar a Bíblia? Com certeza é necessário, né, ter também um método, porque o método ajuda também a estarmos fiéis, no sentido, se nós deixamos que a palavra nos fale assim, sem nos prepararmos, né, acho que perdemos um pouquinho a atenção, perdemos um pouquinho a possibilidade de encontrar verdadeiramente a Deus. Eu acho que no momento em que nos colocamos diante da Bíblia, como falava antes, precisamos pensar de ter uma vivência, uma experiência, não um estudo. Não usaria a palavra estudo. E para ter uma experiência, tenho que levar, antes de tudo, minha vida. Então, como eu vou diante de Deus? Como eu vou diante da palavra? O que levo no coração? O que preciso agora? Do que preciso disso? E depois, a atitude da abertura do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo possa nos deixar aberto a não escutar as nossas palavras, mas a palavra de Deus. Então, eu acho que abrindo a Bíblia, eu tenho que ter essas duas atitudes antes de tudo. Certamente, né? Para você, Sandrejana, como é que você lida com a sua Bíblia? De forma muito carinhosa mesmo, e busco com que o que eu leio se torne vida. Sim. E aí está o desafio maior, né? Fazer com que essa palavra não seja simplesmente lida, mas de alguma forma ela seja vivida. Sim. E fazer com que esse meu carinho que eu tenho com a palavra de Deus também desperte em outras pessoas esse desejo de conhecer esse Deus que se faz conhecer através de algo concreto, algo real, que é a palavra dele, a palavra de Deus. E para você, Jéssica? É justamente ser a igreja em saída, né, padre? Ah, sim. Viver a palavra não somente para nós, né? Eu vivo não somente para mim, né? Não somente para minha família, para as minhas crianças da catequese. Certo. Né? Eu percebo que quando nós levamos a palavra para o outro, a gente vive muito mais para nós. É como o senhor disse, né? Nós podemos ler várias vezes a mesma passagem, mas ela vai sempre ter um novo significado, né? Um novo porquê, né? Então, assim, estar levando para o outro nos preenche muito mais, né? Então, eu vivo dessa forma, vivo para mim e vivo para o outro. É verdade, entende? E aí você já tem um recado muito importante aqui de nós que estamos conversando. Bíblia não se abre como se fosse uma loteria e se lê qualquer texto sem o contexto, sem que eu esteja buscando alguma resposta de Deus, entende? Apenas por curiosidade, aí não vai sair nada, entende? A letra mata é o espírito que vivifica, dizia Jesus para nós. Então é importante, né, que eu saiba ler. Eu gosto muito de seguir a Bíblia distribuída na liturgia. Toda noite eu medito o Evangelho, converso com o Nosso Senhor um pouquinho sobre o Evangelho, o que Ele está querendo falar com aquele Evangelho, né? E às vezes eu partilho com outras pessoas também. Então é tão importante que isso seja um método na vida da gente, né? De tal modo que gradativamente a gente vai, assim como aqueles mosaicos que estão aí na frente da Basílica agora, pedrinha por pedrinha vai se construindo uma imagem maravilhosa, né? Mas é pedrinha por pedrinha, trechinho por trechinho, evangelho por evangelho, né? E já digo para vocês, a Bíblia, para mim, começa nos 4 evangélicos, não é lá no Gênesis nem no Apocalipse, é lá nos 4 evangelhos. A partir deles, todo o resto se ilumina. Sem os 4 evangelhos, a gente fica no escuro e vai simplesmente confundir a vida da gente, né? Que indicações assim a gente pode dar para uma pessoa que fala, não, neste ano de 2023 eu vou ler a Bíblia? E normalmente quando a pessoa diz isso, ela diz, eu vou começar aqui na primeira página e vou até a última página. Seria isso a melhor forma de entrar no mundo da Bíblia, no pensamento de Deus, no caminho de Jesus? Para ter uma eficácia maior, não. Porque, como o senhor mesmo já disse, né, não é um livro qualquer. É um livro inspirado pela graça de Deus, a própria palavra viva de Jesus Cristo. E não existe modo mais eficaz do que começar pela própria palavra de Jesus, que são os evangelhos, né? E depois partir para um livro que você tenha mais proximidade, que você vai ter uma compreensão melhor, e assim você vai percorrendo toda a sua caminhada, toda a sua história, as suas profecias. Sim. Você, Loredana, como que tem sido a sua pedagogia
porque você tem uma experiência bastante longa, não é mesmo? Uhum. A minha pedagogia. Então, eu acho que a Bíblia não vai lida desde o começo até o final, né? Porque, como dizer, não é este o percurso. Mas eu sinto muito claro a graça da palavra do dia. Sim. Então, eu acho que se temos que começar a rezar a Bíblia, a estudar a Bíblia, começamos com a palavra do dia, porque é a palavra que não só eu estou lendo, mas é toda a igreja que está lendo. Você diz a palavra do dia da liturgia, né? Da proposta. Da liturgia, sim, a palavra da liturgia. Sim. Porque isso me une com toda a igreja que está rezando esta palavra, que está pedindo uma graça desta palavra. Então, isso para mim é fundamental. A segunda proposta, ao invés pedagogicamente, é começar com o Evangelho de Marcos. Se eu quero fazer ao invés um estudo, mesmo sim, lendo todos os evangelhos, o Evangelho de Marcos, que é o mais simples, e de lá, ajudado pelas referências, né, que pode ter na Bíblia de Jerusalém ou em outra Bíblia, vou ver os paralelos, que assim me leva no Antigo e no Novo Testamento, sim, e vou aos poucos conhecer aquilo que é de verdade a mensagem bíblica. Então, eu tenho essas duas vias que eu aconselho, como dizer, a quem quer começar um percurso. Isso é importante, né? Jéssica, na catequese, tem alguma pedagogia, tem alguma didática especial? Sim, nós também começamos pelo Evangelho, né? Pelo Evangelho. Hoje o novo diretório da catequese, ele diz que nós precisamos levar o querigma para as crianças, né? Que é o primeiro amor. E não tem como nós falarmos o primeiro amor se não é quando Jesus morre na cruz por nós, por amor, sim, né? Então ali se dá o início mesmo, né? Da instituição da Bíblia na vida das crianças, né? E depois nós partimos para o Antigo Testamento. Então, de forma nova, né, nós levamos para as crianças, os meninos gostam de aventura, né? Então, sim, levamos, olha só a passagem aqui do rei Davi, né? As meninas já gostam mais de princesa, levamos as princesas da Bíblia, então é uma dinâmica diferente, né? Exatamente, Eu acho que é muito curioso. Eu me lembro que era garoto, né? Eu me encantei muito com Davi e Golias. Sim. Então, você imaginar aquela cena daquela luta, né? E como eu tinha o meu chamado estilingue, meu bodoque, né? Então, eu me identificava bem com o Davi matando o Golias. Mas são coisas assim que a gente vai entrando e a gente, mesmo criança, né? Como que vai criando todo um mundo dentro do imaginário da gente, né? E esse mundo vai servir de referência posteriormente, quando a gente procura entender a significação de tudo aquilo, né? A Loredan tem assim, uma experiência muito bonita. Eu queria que ela descrevesse um pouquinho essa experiência, que é aquilo que você chama de bibliodrama. Explica um pouquinho, Loredana, como que é essa metodologia que você usa. Você tem publicações, tem já criado muita coisa nessa área, né? Sim, então o bibliodrama é um método que ajuda a se aproximar da palavra de Deus de uma forma experiencial e expressiva, no sentido que não é um estudo, é uma experiência. Através da experiência se entende um pouquinho mais a palavra de Deus e, no mesmo tempo, é expressiva, no sentido que se usa tudo, também o corpo, os movimentos, os gestos, as emoções, se usa a linguagem gráfica, artística, um pouquinho usa, como dizer, toda a potencialidade humana. Através desse método, se tenta entrar na cena bíblica. Isso já nós conhecemos um pouco pela leitura orante, né? A leitura orante nos convida a entrar dentro, a tentar pensar quem estava presente, quem não estava presente naquela cena. Mas isso a prioridade, a peculiaridade do bibliodrama é que isso se faz juntos, em conjunto, e não só com os pensamentos, mas também vivendo. Ou seja, eu não digo como eu pensaria que, não sei, João, a certo ponto, falou para Jesus. Não, eu entro em João e falo como se fosse João, tentando expressar todos os sentimentos, as emoções que ele viveu naquele momento que encontrou Jesus. Isso é uma riqueza muito grande, porque cada um dá não só a palavra, mas também a própria experiência de vida, que é colocada também a serviço dos irmãos, né? Porque cada um parte faz falar as personagens a partir da experiência de vida. Então, isso ajuda para um espelhamento, para que a palavra seja mais vivida, né? Mais entrada. Aquilo que está debaixo desta experiência é a certeza que dentro daquela história tem uma história humana.
naquela história bíblica tem toda a pessoa que estava lá. Sim. Então, com toda a sua vida. Então, isso é uma riqueza que muitas vezes, no sentido, perdemos, né? Então, o bibliodrama ajuda isso. Sim. As publicações são, em particular, estas duas que eu levei aqui. Ah, sim, bibliodrama. A pastoral na catequese, isso para crianças. Sim. Usa para as crianças. Este é o mesmo método para quem quiser se aprofundar mais o método, né? Aqui tem todas as ferramentas para entrar. Ah, sim. Ou seja, Laureana, você usa assim a metodologia do sociodrama, né? Você faz a pessoa encarnar os personagens que estão ali na narração bíblica. Sim. Isso se trata de um sociodrama, de verdade. Mas o bibliodrama é um pouquinho mais amplo, né? No sentido que às vezes não é possível fazer uma dramatização porque as pessoas não são preparadas, ainda não se sentem à vontade. Então, tem muitos métodos, muitas ferramentas mais simples que ajudam também a entrar nos personagens, mesmo sendo o sociodrama em si, né? Ah, sim. Você vai contar depois pra gente um pouquinho. Você vai pegar uma cena aí e vai debulhar para nós como que você faria, né? Um pequeno grupo mexer e sentir-se dentro daquela cena do Evangelho ou qualquer outra cena que seja da Bíblia, né? Agora, para você, irmã, como é que é esse trabalho de círculo bíblico, né? É uma, digamos assim, uma comunidade eclesial de base ou uma comunidade bíblica de base? Como que funciona? São grupos qualificados para refletirem a palavra de Deus nas casas. Então, o objetivo é fazer com que a igreja se torne mais próxima do fiel, principalmente aquele que está afastado, através dessa grande e valorosa ponte, que é a palavra de Deus. Então, se fazer presente na casa dos fiéis, onde a igreja não tem como se fazer presente, principalmente aqueles que não frequentam a comunidade, fazer com que a igreja se faça presente lá através da palavra. E se fazendo presente lá através da palavra, também se comprometa a viver em comunidade onde essa palavra é partilhada. Ou seja, a reunião em torno da palavra de Deus acaba criando uma pequena fraternidade entre as famílias ou as pessoas que estão ali se reunindo constantemente. Essa reunião, ela é semanal, mensal? Como que acontece? Vai depender muito das comunidades, a realidade de cada comunidade, de cada paróquia. Porque existem comunidades que os animadores têm facilidade em estar indo nas casas mais de uma vez por semana. Sim. Mas existem comunidades que não é viável. Sim. Até o momento não está sendo viável. Então, uma vez por semana, quinzenalmente, uma vez por mês, nós vamos buscando assim de forma agradável, não chegando impondo, porque aí não produz efeito, né? O efeito que nós queremos. Então nós buscamos ver essa comunidade, tem o trabalho preparatório antes, aquela visita que você deseja receber o grupo, você quer que a palavra de Deus seja partilhada na sua casa? Então você vai visitando primeiro as famílias para saber qual a família que deseja, qual é o dia mais acessível. Sei. Eu acho que é importante, até a gente fez uma experiência com o grupo, eu fiz uma experiência durante a pandemia, sabe? E criamos o nosso grupo online, que todo mundo partilhava, a gente não tinha possibilidade. E principalmente em termos da reflexão bíblica, funciona também, né? Então muitas vezes não dava para ir à casa das pessoas, mas tinha aquele momento, aquele horário exato, a gente se conectava e conversava sobre determinado assunto, sobre algum texto bíblico, né? Eu acho que é alguma coisa que já pode a gente fazer aquilo que a gente chama assim, né? São formas assim híbridas, né? Que hoje quase tudo acaba sendo. Quem pode estar presente, venha, esteja presente. É importante essa presença. Quem não pode, se liga através de outro meio, mas participe igualmente, dê a sua contribuição. São coisas que hoje a gente pode, muitas vezes, vencer certos obstáculos que pode haver, seja de doença, né? Seja obstáculo, muitas vezes, de não ter possibilidade de se conectar, né? Basta dizer que a chuva tem nos impedido, muitas vezes, de sair de casa com muita facilidade, né? Então, tem essa maravilha desse bendito celular que pode ser usado para 1000 coisas, até mesmo para fazer uma reunião online.
Acho que é uma coisa importante. E para você, como que tem se desenvolvido essa catequese infantil? Ela é uma proposta que é feita para toda uma paróquia ou cada uma toma a sua iniciativa? Não, nós temos um cronograma, né, que é realizado para que todas as turmas estejam dentro do mesmo tema, né, porque a nossa paróquia é grande, né, mas mesmo assim, quando as crianças se encontram, quando os catequistas se falam, um ajuda o outro, né, então é feito um cronograma com temas únicos, com as mesmas passagens, né, e é onde nós levamos as crianças a estarem também mostrando a unidade delas. Né? Então, assim, nós nos encontramos uma vez na semana, né? Então cada turma tem encontros durante a semana, à noite, para poder facilitar justamente a disponibilidade dos pais, né? Por serem crianças, até mesmo para levá-las crianças, né? Sim. Então é realizado os encontros aos sábados também, período da manhã, né? Para que as crianças possam também estar unidas, né? Na pandemia também fizemos encontros online. Foi um grande desafio, padre, porque as crianças, já é difícil para nós, né? Agora para as crianças também foi bem difícil, bem desafiador, né? Mas tivemos muito êxitos, né, nos nossos encontros. Certo, né? O que eu acho muito importante, entende? Eu não sei como que vocês trabalham, mas seria bom que esse bendito livro fosse se tornando assim algo, como que a gente pode chamar? Doméstico, algo que está ali comigo, né? E não apenas os livros que comentam sobre isso, né? Era importante ter esses livros de ajuda, mas primeiramente que a criança já aprenda a mexer com a Bíblia, com o Evangelho. Via direta, né? Diretamente, né? Porque eu acho que fui pegar numa Bíblia já era adulto, né? Mas tive N livrinhos de catequese que só não puseram a Bíblia nas minhas mãos, poderiam ter posto, né? Eu já poderia ter grifado a minha Biblinha desde o início, mas bem mais tarde que fui ter a minha Bíblia. Eu acho que hoje um dos presentes que a gente pode dar para uma criança é uma Bíblia, para que ela desde o começo já comece a ir grifando tudo aquilo que para ela é importante, né? E eu acho que, nossa, já estamos terminando quase a conversa, mas eu gostaria que a Loredana nos colocasse, porque a Loredana acho que ela tem uma experiência exatamente com catequistas, né, com gente que trabalha com grupos bíblicos. Dê para a gente assim, um exemplo, Loredana, daquilo que é a sua missionariedade. Sim, então, o senhor me pediu para fazer um exemplo concreto, né? Sim. Todo este tempo que passou, que tratamos assim o tema do Natal, né? Um trecho que marcou muito e que continuamos a trabalhar sobre isso é o trecho dos Reis Magos. Sim. Então, vou fazer um exemplo, né? Por exemplo, um dos que é chamado de facilitador no grupo inicia interpretando o Rei Mago, dos reis que perdeu a estrela. Então, ele dramatiza, né, diante do grupo todos os sentimentos que podem nascer diante da perda de algo que guia. Então, isso já permite um primeiro espelhamento no grupo para tentar entender quando nós perdemos, né, a estrela. Mas a esta primeira colocação, primeira interpretação da personagem, por exemplo, os outros são convidados a fazer espelhos, ou seja, a dizer o que viram nesta personagem, a verbalizar todos os sentimentos, a coisa que a personagem mostrou. E depois podem também fazer perguntas. Por exemplo, a personagem que interpretou, os participantes do grupo vai pedir alguma coisa. E não é importante que a pessoa responda, que a personagem responda, mas já a pergunta se torna algo que faça aprofundar a personagem, que faça aprofundar aquele momento. Então, esta é uma dinâmica muito simples, que por isso suscita muito e faz entrar de verdade na cena, naqueles Reis Magos, né? Sim. Depois, outra dinâmica, por exemplo, é comparar os Reis Magos e o rei Herodes. Então, dividindo a sala em duas partes, né? E, de um lado, colocar os Reis Magos que tiveram uma estrela, acompanharam e seguiram essa estrela, né? Para conseguir chegar ao menino. Do outro lado, o rei que ele também teve uma estrela, porque a palavra de Deus ele falou o que devia fazer, onde poderia encontrar o menino. Porém, ele fez o mal, né? Quer destruir. Então,
por que tem essas duas escolhas? Por que um rei pensa num modo, um rei no outro? Vamos aprofundar isso e, assim, o grupo se divide em dois, tentando encontrar qual poderia ser as razões que levam os reis magos a agir deste jeito e as razões que levam o rei Herodes a agir deste jeito, porque entrambi viveram, no certo sentido, a mesma experiência. Então, isso aqui faz entrar também nas nossas lutas interiores, porque às vezes agimos como os reis magos, às vezes agimos como o rei Herodes. Então, todas essas comparações, né, quando chega no momento da entrega dos dons, outro momento importante, se coloca os 3 panos, porque os personagens são representados por panos, e lá se pede para cada um, quem quiser, ir se colocar no lugar do rei que entrega ao menino Jesus o dom, né? Então, lá tem, ao invés a vivência da pessoa que entra no rei, e se coloca diante do menino, que pode ser representado como uma estátua, né? Uma estátua do menino Jesus. Então, vive por dentro a experiência que tem vivido o rei mago quando entregou o menino Jesus. E também, neste momento, quem olha para fora, de fora, pode ver, tentar verbalizar qual os sentimentos estão nascendo, né? O que está acontecendo na cena e o que depois traz para a nossa vida. Então, 3 pequenas dinâmicas que falei muito rapidamente, mas que podemos ver como todo o trecho, todo o momento, né, da palavra poderia ser aprofundado, se falando do bibliodrama. O bibliodrama pega um trechinho, aprofunda entrando na personagem, entrando nas escolhas, entrando em tudo aquilo que a personagem poderia ter vivido naquele momento, e depois o terceiro momento é espelhar para a nossa vida, né? E lá tem uma partilha muito simples, mas que é parte da vida, né? Não vamos partilhar ideias assim, mas o que esta coisa fala para mim hoje? Isso é um exemplo muito simples de uma vivência do drama. Fica aí então uma série de dicas práticas para você, e nunca esqueça, é essa palavra de Deus que deve iluminar também você no seu modo de olhar o nosso país, o nosso mundo, os acontecimentos. Deixe a palavra de Deus iluminar. Deixe ver o que é que Deus pensa, o que é que Deus quer e como que Ele quer nos enviar como discípulos e missionários ao mundo. Muito obrigado pela sua atenção. Fique com Deus. Que a bênção da Mãe Aparecida, aquela que cumpriu a palavra de Deus até o fim da sua vida, nos ajude também a trilhar esse mesmo caminho, verdade e vida, que é Jesus. Até a próxima semana, se Deus quiser.